ser aplicados para uma série de análises, como uma série de campos de aplicação, como química analítica, análise ambiental e detecção de substâncias perigosas. E entre os métodos de detecção que podem ser acoplados com microchips, a detecção amperométrica ela é interessante porque ela oferece seletividades adequadas, sensibilidades satisfatórias, e a gente pode usar os mesmos métodos de fabricação que a gente usa para obter os microchips para também fabricar os sensores amperométricos. E a performance da detecção eletroquímica, no caso aqui detecção amperométrica nos microchips, ela depende diretamente do material usado para a fabricação dos eletrodos. Na literatura, eletrodos metálicos e eletrodos à base de materiais de carbono são os materiais mais usados para a fabricação dos eletrodos de detecção. Porém, os eletrodos metálicos eles têm, a meu ver, algumas desvantagens, que são o método de fabricação deles é um pouco complexo, que normalmente envolve etapas de fotolitografia, sputtering, que são um pouco complexos e tem um custo um pouco elevado. O próprio material é um pouco elevado. E os eletrodos de carbono são uma alternativa mais viável, porque o método de fabricação normalmente é mais simples do que para obtenção de eletrodos metálicos e é um material com custo mais baixo. Então, devido a esse fato, o carbono ele é o material mais comum usado para fabricação de eletrodos para detecção amperométrica, tanto em eletroforese capilar convencional quanto em microchips. Eletrodos impressos, ou tecnologias para fabricação de eletrodos impressos à base de carbono, é um assunto bastante relatado na literatura. Essas tecnologias para a fabricação de eletrodos impressos são também bastante relatadas na literatura, envolvendo a fabricação de eletrodos de carbono para detecção eletroquímica em microchips. Porém, todos os relatos na literatura que tratam da fabricação de eletrodos à base de carbono, eletrodos impressos à base de carbono para detecção em microchips, todos os relatos eles envolvem o uso de algumas tecnologias que podem não ser viáveis para todos os grupos de pesquisa, como no caso, para o nosso grupo de pesquisa, falando pessoalmente. Então, todos os relatos da literatura, eles envolvem o uso de plotters de corte, impressoras semiautomáticas para impressão direta dos eletrodos, ou etapas de fotolitografia, ou deposição metálica, ou algumas outras técnicas que talvez não estejam disponíveis para alguns grupos de pesquisa e possam limitar a produção desses eletrodos. Então, a ideia principal desse trabalho, ela veio visando eliminar essa etapa aqui, esse empecilho, e propor um método de fabricação alternativo para a produção de eletrodos metálicos, eletrodos à base de carbono, eletrodos impressos à base de carbono. Aí aqui tem uma figura que eu vou tentar explicar como que o eletrodo foi fabricado, qual que é o princípio do nosso método de fabricação. A base desse eletrodo, o substrato, a gente usou uma peça de acrílico, a gente limpa ela, lava com água, sabão, seca, sem maiores, sem nenhum tratamento especial. Essa peça de acrílico, a gente coloca 2 pedaços de fita, dando um espaçamento entre eles de alguns micrômetros, que é o que vai delimitar a largura do eletrodo. Em seguida, a gente usa uma tinta de carbono comercial, que foi desenvolvida por uma outra aluna de doutorado, que é um dos trabalhos de doutorado dela, Jaqueline, que inclusive está aqui. Uma tinta feita em laboratório, uma tinta condutiva de carbono. A gente passa essa tinta com um pincel, manualmente mesmo, por cima dessa fita, desse gap, formando um eletrodo. Em seguida, a gente vem com uma lixa, uma pedra de polir, pode ser aquela lixa de unha, que ela parece uma pedra, dá uma lixada aqui por cima para homogeneizar a superfície. Em seguida, a gente remove os 2 pedaços de fita e o eletrodo ele vai ter um formato definido pela fita. A gente coloca aqui um contato metálico, um fio de cobre, que vai servir como contato elétrico, dá uma cola, um pingo de epóxi aqui só para fixar ele no acrílico e um pingo de cola de prata para dar o contato e o eletrodo está pronto. Em seguida, a gente pode acoplar, no caso aqui, a gente usa microchips de PDMS, a gente pode selar, alinhar no microscópio, selar reversivelmente o microchip de PDMS
sobre esse eletrodo impresso através dessa tinta de carbono, impresso manualmente. O microchip utilizado para os experimentos aqui foi um microchip de PDMS, com essas dimensões. Foi obtido através por fotolitografia, sem maiores detalhes. Aqui tem algumas fotos do eletrodo, do alinhamento e do eletrodo. E esse eletrodo ele foi caracterizado eletroquimicamente. Nós fizemos estudos de voltametria cíclica, espectroscopia de impedância eletroquímica. Aqui tem microscopias eletrônicas de varredura desse eletrodo. Aqui alguns voltamogramas cíclicos de nitrito e ácido ascórbico, que foram analitos modelo que nós usamos para realizar os experimentos. Aqui algumas fotos do eletrodo durante um dos experimentos. A gente usou o eletrodo de carbono como eletrodo de trabalho e o eletrodo de prata, cloreto de prata como referência externo e um fio de platina como contra-eletrodo também externo. Aí nós monitoramos a separação e detecção eletroforética do nitrito e do ácido ascórbico, o voltamograma hidrodinâmico obtido, aqui um dos eletroferogramas obtidos, curva de calibração para as duas substâncias, e nós usamos esse eletrodo para a determinação de nitrito em água potável. Então, nós coletamos água potável de diversos pontos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na universidade, em casa, em poços, e todas, para nossa felicidade, todas as amostras que nós testamos, nenhuma delas apresentou contaminação de nitrito. Nitrito é um contaminante ambiental, ele é um indício de contaminação recente em águas, então nenhuma das amostras apresentou contaminação de nitrito. Então nós tivemos que contaminar uma das amostras com nitrito para poder realizar os ensaios de determinação na amostra de água potável. Aqui é uma das análises obtidas e uma das curvas de adição de padrão. Nós adicionamos 0,86 mg por litro de nitrito na amostra. O limite máximo de resíduos estabelecido tanto pelo governo brasileiro quanto pela União Europeia é 1 mg por litro, então nós conseguimos detectar abaixo do limite máximo. E os resultados eles foram validados com cromatografia iônica. Aqui um dos cromatogramas obtidos para essa amostra, mostrando aqui o pico do nitrito. E o nitrito ele pode ser determinado usando esse sistema, esse eletrodo proposto por nós, mesmo a amostra de água contendo outros íons que poderiam ser possíveis interferentes, como fluoreto, cloreto, nitrato e sulfato, que seria esse último pico aqui. Então, os resultados foram bastante satisfatórios. Aqui alguns parâmetros analíticos obtidos com esse eletrodo para os analíticos utilizados. E aí uma desvantagem desse eletrodo é que essa tinta ela é depositada como um relevo sobre o acrílico. Então, como é um método manual, a desvantagem desse método, desse sistema, é que fica difícil reproduzir sempre a mesma altura que depositar a mesma camada de tinta. É uma das desvantagens, no caso foi a única desvantagem desse método proposto, mas os eletrodos funcionaram perfeitamente. O único porém é que a gente tem que calibrar cada um dos eletrodos. Então, as conclusões em relação ao eletrodo de platina. Nós conseguimos fazer a modificação através da redução eletroquímica de óxido de grafeno, e esse eletrodo pode ser usado com sucesso para a determinação de ácido ascórbico em uma amostra de medicamento. E para o eletrodo impresso de carbono, ele apresentou-se como uma alternativa eficiente aos métodos existentes para a fabricação de eletrodos relatados na literatura, e ele permite outras etapas do trabalho que surgiram a partir dessa primeira ideia, é a fabricação de sistemas contendo dual electrodes ou desacopladores usando esse mesmo método de fabricação. Eu queria agradecer ao professor Valdir Souza Ferreira, da UFMS, foi meu co-orientador de mestrado e doutorado, o professor Wendel Couto, foi meu co-orientador no doutorado, a Jaqueline, que forneceu parte dos resultados que eu apresentei aqui, a organização do workshop pelo convite, e a Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu fiz pós-graduação, a UFES, que é a universidade onde eu trabalho atualmente, aos órgãos de fomento CAPES e o CNPq. E obrigado a todos pela atenção. Perfeito timing. Perguntas?
Bruno, meus parabéns. Queria saber se vocês fizeram um Raman para ver a qualidade dos RGOs. Não. Então, na verdade, nós não fizemos. O nosso foco principal, na verdade, sim, a gente nem se atentou para a qualidade do GO, para morfologia, tamanho de partícula, porque como o nosso foco, a nossa aplicação era mais pegar o material e tentar modificar, a gente não se atentou muito para essa parte espectroscópica, eletroquímica. Então, na verdade, nós não fizemos isso. E em relação aos carbonos, né, você falou da reprodutibilidade e uma possível calibração. Essa calibração é como? Você faz uma normalização dos dados ou você vai fabricando até chegar próximo? Então, dá para fazer de duas formas. Como normalmente, para fazer as aplicações, a gente sempre faz uma curva analítica para cada eletrodo, ou faz uma. Se a gente for usar a técnica de adição de padrão, por exemplo, não tem a necessidade. Você já está calibrando o eletrodo, cada peça faz uma adição de padrão característica. O que a gente está tentando melhorar é talvez fazer uma. Quando a gente está fabricando o eletrodo, a gente vai polindo e vai medindo no microscópio, para tentar chegar sempre. É que eu não mostrei aqui, porque na verdade nem estão comigo esses dados aqui, mas um dos questionamentos quando a gente submeteu o artigo foi justamente isso, como que a gente poderia otimizar essa altura. Durante os nossos experimentos, a gente observou que uma altura ideal ali seria cerca de 3 micrômetros, porque se for muito maior que 3 micrômetros, a camada fica muito grossa e na hora de selar o microchip ele vai dar vazamento. Se for menor que 3 microns, na hora de lixar acaba ficando falhas no eletrodo, então ele fica muito fino. Então, o ideal ali é 3 microns, que dá uma boa sensibilidade e uma boa selagem. Aí, uma forma mais complicada seria ir lixando e medindo no microscópio até chegar nesses 3 microns, ou calibrar eletrodo por eletrodo. A gente fez estudo de repetibilidade, reprodutibilidade, para 10 peças com mais ou menos a mesma espessura, a gente obteve reprodutibilidade entre os eletrodos cerca de 11%, que por ser um método manual não está tão alto, e a repetibilidade para o único eletrodo deu cerca de 4%. Então, assim, o ideal seria ir fabricando e medindo até chegar cerca de 3 microns, que é a altura ideal. Bruno, uma pergunta. Em relação ao seu primeiro trabalho, você falou que não fez algumas caracterizações adicionais desse material, né? Então, tem uma pergunta em relação ao ganho que você teve quando você modificou a superfície com o GO, né? Você reduz ele eletroquimicamente e deposita na superfície. Aí quando você mostrou aqueles separações, por que o sinal que você tem com o teu material de carbono na superfície é maior? Por que o sinal do eletrodo modificado ele é maior? Então, na verdade, sim, a gente não fez a caracterização, mas o grupo do professor Gilberto, inclusive o Fábio, que é coautor desse trabalho, ele já tem alguns artigos que eles fizeram a caracterização. Então, a gente não fez porque já tem na literatura. Em relação a por que o sinal aumenta, de acordo com o nosso entendimento, é devido ao fato de que, depositando o grafeno, como o grafeno ele deposita na forma de folhas, ele aumenta os defeitos ali da superfície, então a área superficial do eletrodo aumenta, então ele vai aumentar a atividade catalítica, a área superficial do eletrodo, que, consequentemente, vai dar um ganho no sinal analítico. Mais para frente, se vocês tiverem interesse, vale a pena vocês checarem se depois da redução eletroquímica restaram grupos oxigenados na superfície, alguns C-dupla-Os, que podem ajudar, daí sim, na catálise de algumas espécies, como ácido ascórbico, por exemplo, não necessariamente atribuído ao material de grafeno, mas os grupos oxigenados que estão lá, eles podem sofrer um processo redox e te ajudam na detecção. Tá? Então vale a pena dar uma olhada. Na verdade, a gente não se atentou, pode ser que sim, a gente não se atentou para essa questão da caracterização, porque como o grupo do professor Gilberto, eles utilizam a modificação de eletrodos para fins eletroquímicos, eles fazem o mesmo processo, só que usando, no caso, o foco deles é utilizar como ânodo em células combustíveis. Então, eles realizam o mesmo processo, a gente só pegou a ideia deles e transpôs para microchip. Como eles têm toda a parte de caracterização, é possível que aconteça isso. A gente, na verdade, não posso confirmar que sim nem que não, porque a gente não fez isso. Mas porque como eles já têm toda essa parte, essa caracterização, a gente só pegou o método deles e transpôs para uso com microchips. Mas
inclusive ontem, acho que o professor Franklin deu uma palestra que ele estava falando sobre a contaminação de grafeno. Então, inclusive, na verdade, eu mesmo nunca tinha me atentado para isso. Então, é possível que... Só uma sugestão agora em relação ao segundo trabalho. Na questão que vocês aplicam a tinta sobre a fita, né, assim, para melhorar um pouco dessas propriedades elétricas desse material de carbono, vocês poderiam fazer o seguinte: passar uma primeira camada de uma tinta de prata e uma segunda camada de uma tinta de carbono. Então o sheet resistance de vocês, do material de vocês, vai diminuir bastante, porque essa trilha é bem estreita. Então você pode fazer uma cama de prata, depois passar a tinta de carbono por cima. E os contatos nas laterais vocês fazem diretamente sobre a prata. Então o eletrólito vai enxergar basicamente só o carbono que está na superfície, e você não vai ter influência do material de metálico que está na base. Obrigado pela dica. A gente vai testar nos próximos dispositivos. Annealing? Aquecer. Não, é só uma observação e duas observações só. A primeira é, se você aumentar a área do eletrodo, você não aumenta a atividade catalítica do seu eletrodo. Você falou, a gente quer aumentar a área com grafeno para aumentar a atividade catalítica. A atividade catalítica você aumentaria se você colocasse uma espécie na superfície que diminuísse a energia de ativação na hora que a espécie absorvesse. Aí você consegue, né, modelar ali o potencial de oxidação. Talvez você tenha realmente esse efeito de área que você comentou, que melhore o processo. Só que você também tem em mente que cada vez que você coloca uma camada, você coloca um resistor, você não coloca você não aumenta a condutividade. Com a annealing, como a colega nossa disse, talvez você consiga fazer com que elas fiquem interconectadas e talvez tenha um efeito de área, alguma coisa. Possivelmente não é grafeno, nem óxido, está formando já o grafite na superfície, mas atende ao que você quer, que é aumentar esse limite de detecção e tudo mais. A segunda é com relação àquela tinta, que eu achei muito criativo, que vocês fizeram muito interessante. E eu não vejo como uma preocupação essa rugosidade, porque sempre você vai ter isso. Porque o que acontece é que a sua reação vai ser sempre de superfície. Então, tudo que estiver abaixo da superfície é contato eletrônico, contato elétrico. Tá? Então, só o que está na superfície é o que vai reagir com o meio externo, com o eletrólito. Então, mesmo que você conseguir fazer perfeitamente, micrometricamente, você consegue perfeito mesmo, a superfície vai estar rugosa também, com todos os problemas. Então, eu não vejo talvez esse comentário de você aumentar o contato elétrico, alguma coisa desse tipo, é bem interessante, mas essa criatividade de você fazer esses eletrodos é bem interessante e acho que não é tanto uma preocupação. Talvez trocar a lixa de unha por alumina, deixa mais um pouquinho homogêneo, alguma coisa assim, mas eu acho que está bem interessante mesmo, essa maneira com que você prepara. Na questão da altura, realmente o problema que gera é realmente a selagem, que se ficar muito alto, o PDMS ele não sela totalmente, dava isso. Mas a questão na verdade, assim, a superfície a gente só dá uma lixada, porque como a gente passa com um pincel, esse pincel para pintura, ele fica com os riscos do pincel. Então a gente só dá uma homogeneizada, mas não tem toda essa preocupação de deixar o mais homogêneo possível. É mais para meio que padronizar a altura por causa da selagem mesmo. Temos tempo para mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Então vou fazer uma pergunta. E com relação à eficiência da separação, né? Porque um dos grandes problemas desses detectores eletroquímicos, quando você coloca na saída do canal, é dispersão, né? Por causa de difusão que você tem ali na saída do canal, né? Quão melhor ou comparável é os seus detectores com relação ao que já existe, né? O senhor está falando do primeiro ou do segundo? Os dois. Dos dois. Em relação ao primeiro, a gente comparou o eletrodo modificado em relação ao eletrodo sem modificação. A eficiência ela melhorou significativamente aqui. Por exemplo, a gente calculou na forma de número de pratos. Então, para o eletrodo modificado, a eficiência melhorou bastante em relação ao eletrodo sem modificação. Resolução de picos também melhorou. Então, a modificação ela proporcionou uma melhora significativa. Em relação ao segundo, a gente comparou, tem aqui os dados,
a eficiência de separação, no caso, do ascorbato em relação a, que eu não mostrei, mas no manuscrito os dados estão lá. A gente comparou pro ascorbato em relação a outros eletrodos impressos propostos na literatura que também foram usados para a separação de ascorbato. O nosso, ele foi melhor do que algumas das alternativas propostas. A sensibilidade também, ela foi melhor do que algumas das alternativas propostas. Ou ela ficou mais ou menos parecida, ou foi um pouco melhor do que alguns. Assim, não ficou muito abaixo, não. Tem trabalhos melhores, ficou intermediário. Foi intermediário entre o que existe ali na literatura. Muito bem. Vamos agradecer de novo, então, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Temos agora 3 trabalhos de estudantes. O primeiro é Método sem malha de SPH em aplicações de microfluídica, apresentado pelo Hugo Sakai Idagawa, da Faculdade de Engenharia Mecânica, aqui da Unicamp. Bruno, 20 minutos. Eu te aviso quando tiver faltando 5 minutos. Bom dia, meu nome é Hugo Dagal, eu sou lá da Faculdade de Engenharia Mecânica, do Departamento de Mecânica Computacional, e vou estar apresentando um trabalho que é mais voltado para a área de modelagem e simulação, né? Ele chama Método sem malha de SPH em aplicações de microfluídica, né? Bom, então, o que eu vou estar falando aqui? Eu vou estar apresentando uma rápida introdução, só tentando mostrar para vocês o que é o método sem malha. Vou apresentar a formulação que a gente está propondo para poder trabalhar em microfluídica. Vou mostrar os nossos resultados de experimentação. Alguns são resultados de benchmark, né, resultados para a gente validar o método. E no final aqui a gente vai ter... eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente está começando a fazer algumas aplicações com dispositivos de microfluídicos, né? E depois eu faço uma rápida conclusão aqui da apresentação. Ok? Bom, então, inicialmente, né, o que a gente trabalha? Né? Nosso grupo trabalha com métodos computacionais, né, modelagem computacional, utilizando métodos de partículas. Né? Tem vários tipos de métodos de partículas, né? A gente tem métodos de elementos discretos, particle in cell. O que eu vou estar apresentando é um desses métodos de partículas, que é o SPH, que chama Smooth Particle Hydrodynamics, que é um método sem malha, e ele apresenta algumas características similares ao método de dinâmica molecular, né? Bom, então, qual que é a diferença desses métodos? O que esses métodos têm de diferente, né? O que é um método sem malha, né? O que a gente está acostumado a fazer é pegar um problema, um domínio, e discretiza com uma malha, como elementos finitos, né? Você tem os nós e os elementos, e existe uma relação de conexão entre cada um desses elementos, e a partir disso aqui você resolve o seu problema computacional. Nos métodos sem malha, a única coisa que a gente precisa é descrever alguns pontos, nós ou partículas do nosso domínio. Eles podem estar distribuídos de qualquer maneira e não existe nenhuma relação entre um ponto e outro, né? Eu posso escolher ele de maneira arbitrária, né? Qual que é a vantagem disso, né? Quando a gente usa um método sem malha, a gente pode, por exemplo, trabalhar com problemas em que você tem mudança topológica. Por exemplo, como formação de gotas, né? Você tem 2 fluidos e, de repente, forma uma gota aqui no meio. Isso aqui é fácil de trabalhar com os métodos sem malha, já que não existe uma conexão entre os elementos. Já se você pegar um método com malha, isso aqui vai te dar sérios problemas. Você tem que fazer um remalhamento, tem que estabilizar um método. Então, ele é adequado para os problemas que você normalmente encontra em múltiplos fluidos, múltiplas fases. Ok? Bom, então, como é que a gente faz, né? O que está um pouco... Vou tentar apresentar mais ou menos o que está por trás do método, né? Quando você pega um domínio e discretiza ele com partículas, o que vai acontecer? Como é que a gente vai resolver os problemas, né? A movimentação das partículas, se for, no caso, um fluido, ela vai se dar devido a
a interação entre cada uma dessas partículas, e essa interação é dada por uma função que a gente chama de kernel. É uma função, normalmente tem um formato gaussiano, e ele indica como é que eu vou fazer, como é que uma partícula ou um nó do domínio interage sobre outro para provocar uma movimentação final das partículas. Ok? Bom, isso aqui é o que a gente chama de kernel do problema. Bom, então, que a gente está propondo aqui? A gente está usando o método SPH, que é um método numérico apenas, e a gente está propondo três formulações adicionais. Uma delas é a formulação chamada generic, que ela visa colocar algumas características de fluxo mesoscópico no nosso problema, e a gente vai estar acoplando também as características de tensão superficial. Okay? Então, o nosso problema ele resolve as equações de Navier-Stokes, né? A gente tem a primeira equação, que é a equação de conservação de massa, conservação e transferência de massa, e a segunda equação é a equação de conservação de momento, né? Então, a gente tem os dois principais termos da equação de conservação de momento, que visa a fazer a movimentação da partícula, né? A gente tem um gradiente de pressão, que provoca o movimento do fluxo, as forças viscosas, que provocam dissipação do fluxo, e a gente teve que acrescentar um termo extra, que isso aqui é o nosso interesse, que é a questão da tensão superficial, né? É isso aqui, é esse último termo que vai permitir que a gente trabalhe com múltiplos fluidos, né? Ou então, por exemplo, a formação